Primeiro, o dinheiro ele serve para trazer proteção e segurança para você e para sua família. Segundo, realizar sonhos. E terceiro, ajudar o próximo, doação. Quando você coloca qualquer um desses dois à frente aqui da segurança, o caos está instalado. O caos está instalado. Se você, por exemplo, deixa de guardar um dinheiro ou de comprar algo que a sua família necessita, que você necessita, para ajudar um amigo, um conhecido, um desconhecido, para ajudar alguém, tem pessoas que têm esse valor de ajuda muito, muito forte. Tem pessoas que se endividam só porque querem demais ajudar os outros. Colocam todos, são prioridades, menos ela mesma. Então, quem tem isso, geralmente ela tem problemas financeiros. E quando ela chega nesse ponto aqui de ter problemas financeiros, ela não vai achar ninguém para ajudar ela. Então, segurança. E aí o outro ponto aqui é o sonho. Eu tenho o sonho de ter um carro, mas eu não analiso se a minha situação financeira, o meu momento financeiro me permite, se é o melhor momento. Eu não faço um planejamento a médio e a longo prazo para realizar esse sonho. Eu quero um carro, o banco me deu crédito, eu tenho uma carta e eu vou e eu faço. Eu não levo em consideração se eu tenho outros empréstimos, se eu vou ter condições de manter esse carro, se eu vou ter condições de comprar até o combustível para esse carro. Eu quero um carro. Você põe os seus sonhos à frente, a prioridade. E quando você faz isso, os seus sonhos acabam se tornando um pesadelo. Acabam se tornando um pesadelo. E sem esse planejamento, sem essa análise, às vezes você precisa se desfazer de um sonho, porque aquele sonho vai te trazer inúmeros problemas financeiros, né? Então, quando a gente segue princípios, quando a gente segue a ordem, tudo se harmoniza. A gente, às vezes, de fato, põe o sonho na frente da realidade, né? Imagina, eu quero ter e não analisa se pode ter aquilo. Você tem condições de manter aquele sonho. E aí o sonho, de fato, acaba se transformando em um pesadelo. Interessante essa fala. Eu acredito que a gente traz agora mais uma pergunta de um seguidor, né, que mandou uma dúvida, Gleice, em relação à questão da saúde financeira. Ele é o Bruno, lá de Belém, né, e ele mandou pra gente aqui, a seguinte pergunta. Vizinho, tudo bom? Alexandre, Marcelo, grande prazer estar fazendo parte aqui do quadro de vocês, o Fala Vizinho, esse podcast que só é sucesso, o céu é o limite. Meus amigos, eu tenho uma pergunta para fazer a Gleice. Gleice, hoje o que eu ganho financeiramente? Eu vivo apertado. Eu consigo pagar minhas contas todinhas no mês, as minhas contas fixas e outras contas, mas eu fico apertado todo mês. Será que eu estou mesmo bem financeiramente? Ou eu não estou doente financeiramente? Ou eu estou gastando demais financeiramente e não estou sabendo ter gestão daquilo que eu ganho? Me ajuda, Gleice, nessa pergunta? O céu é limite. Pra cima, vizinho! Aperto significa que você já está ali no limite. Você está no limite. Então, se acontecer qualquer imprevisto, qualquer situação, você vai ser empurrado para as dívidas, para o caos financeiro. Nós costumamos dizer que existem 4 Ds das dívidas, que são 4 fatores, 4 situações que podem te empurrar para o endividamento. O primeiro é o descontrole, e quando a gente fala em descontrole, muitas pessoas associam com a compulsividade. Não é necessariamente, né? Quem tem compulsividade também está no descontrole. Mas o descontrole que nos referimos aqui é esse excesso de imediatismo, de não planejar os seus gastos. Eu quero e sai fazendo de qualquer jeito, sai gastando de qualquer jeito, o excesso de consumismo. Então, isso sim é o descontrole. É você não saber quanto ganha exatamente, ou quanto você pode gastar. É você não estipular limites para o seu gasto. Se existe um limite de ganho, tem que ter um limite de gasto. Então, você já está ali no descontrole. Um outro D é doença. A doença, você
tendo uma reserva ou não, se você ter uma reserva dependendo desse valor, mas acontece uma situação de doença grave, você gasta tudo o que você tem. Isso para quem tem reserva. Agora você imagina você não ter reserva nenhuma e de repente acontece um caso de doença na sua família ou com você mesmo. Você consegue imaginar o problema, o quanto você vai se endividar para tratar disso? E doença não espera. Você vai atrás de um empréstimo, você vai usar cartão, enfim, porque você precisa tratar. Então, as doenças, se você não tem reserva, se você não tem nenhuma economia, é um fator que te leva ao endividamento. O outro é o divórcio. Ah, meu Deus. Porque imagina aqui, vocês dois, tudo é dividido. Todas as despesas são divididas e vocês têm um planejamento. Agora, de repente, isso se rompe, isso acaba. As despesas que eram de 2 pessoas agora passa a ser de 1. Né? Então, isso aí também vai trazer, fora os gastos com o divórcio. E o outro D é o desemprego, né? Tem um desemprego comum mesmo, de você estar ali trabalhando e de repente é destratado. Mas tem um que eu denomino de desemprego moderno, que a gente já até mencionou aqui, que é quando você trabalha, mas você não tem salário, porque todo o teu salário, ou uma parte considerável do teu salário, fica retido no banco. É descontado automaticamente pelo banco. E muitas pessoas têm esse tipo de desemprego, esse descontrole aqui. Isso é uma situação muito grave e que acaba cometendo muitos servidores públicos, né? Muitas pessoas que são principalmente servidoras públicas passam por esse tipo de transtorno, por esse tipo de problema, né? Então, assim, se está apertado, já não está legal. É preciso parar, analisar, verificar as suas contas e começar, assim, fazer um planejamento. Gleice, conta pra gente, pra nós telespectadores que gastamos muito, os vizinhos de todo o Brasil, principalmente quando chega sexta-feira, né, que o povo não se aguenta. Tem algum assim, algum método, alguma estratégia que você pode dar uma dica assim pra gente, assim, olha, financeiramente é isso que é o legal. Estratégias existem várias estratégias, gente. E é por isso que eu quero frisar aqui, não vale a pena sofrer por dívidas. Existem muitas estratégias. Uma estratégia que vá resolver os seus problemas, não existe. Seria irresponsável chegar aqui e faça isso, né? Porque, como já foi dito aqui, cada caso é um caso, cada dívida é uma dívida. Então é necessário fazer uma análise de caso, estudar os contratos, analisar os contratos, ver quais são as implicações daquela situação. Entender o tipo de dívida, quais são os riscos atrelados a essa dívida, né? Só que assim, existem várias estratégias que e com certeza vai ter, com certeza absoluta, vai existir uma estratégia que se adeque e resolva o teu problema, criatura, tua dívida. Existe uma estratégia para a tua dívida, não importa qual seja o teu tipo de dívida, né? Agora é preciso entender isso, não existe milagre. Dívida, ninguém faz dívida da noite pro dia. Ninguém acorda, olha, tá tudo bem aqui em casa, as finanças, eu não tenho conta nenhuma, vou ali na loja fazer uma dívida que eu não possa pagar. Ninguém faz isso, né? As dívidas, elas vão surgindo e vão acontecendo com o passar do tempo. É uma série de decisões erradas, equivocadas que a gente toma que acaba nos levando para um endividamento. Então, assim, se eu não contraio dívidas em um problema financeiro da noite pro dia, é ingenuidade achar que eu vou resolvê-lo da noite pro dia. Então, ninguém resolve dívida e problemas financeiros da noite para o dia. Mas quanto antes você começar a decidir resolver a sua vida financeira, mais rápido você vai sair dessa situação. Gleice, a gente sabe que ninguém vai ao banco assim fazer uma dívida, fazer um empréstimo, seja ele pessoal, consignado, na boca do caixa, simplesmente porque de repente acordou e veio aquele pensamento assim, hoje eu vou fazer uma conta no banco, hoje eu vou me endividar, hoje eu decidi que hoje eu vou lá no banco e vou tirar tudo que eu puder e vou sair estourando por aí. A gente sabe que a gente vai atrás desse recurso, né, vamos dizer assim, porque muitas vezes a gente mete os pés pelas mãos mesmos e o banco tá ali para
sempre com aquele assédio, né? Vamos dizer assim. Tem uma questão que eu queria perguntar para ti. Eu acho que é uma questão que atinge mais especificamente os funcionários públicos que vão fazer empréstimos consignados, aquele empréstimo que é descontado diretamente no contra-cheque do funcionário. Quando a gente vai lá no banco, a gente não lê aquele contrato de 3, 4 folhas, de muitas cláusulas que tem ali naquele contrato. E o banco, sabendo disso, muitas vezes os funcionários do banco agem de má fé e põe ali naquele contrato um seguro, que muitas vezes o valor é exorbitante. E você está contratando um empréstimo que vem com um seguro com um valor bem alto e está embutido ali no que você vai ter que pagar aquilo, diluído em centenas de parcelas, né? E você vai pagar em um valor bem alto e considerado. Eu queria saber como resolver esse tipo de má-fé que muitos agentes de banco que fazem esses empréstimos consignados, como é que a gente faz, né? Muitas vezes a gente está ali no aperreio, não lê o contrato, mas aí depois, quando a gente chega em casa, que a gente olha, eita, tem aqui 10 mil reais de seguro. Imagina, eu vou pagar 10 mil reais de seguro que a pessoa que te ofereceu o empréstimo não te disse que estava te vendendo também um seguro. O que fazer quando isso acontece?